Olá pessoal, como estão? Firme nos estudos? O vídeo de hoje vai ser sobre direito penal. Eu vou trazer aqui para vocês as diferentes formas de classificação dos crimes. Talvez vocês já conheçam a maioria delas, para não dizer todas, mas acho sempre importante relembrar os conceitos. Pois bem, vamos lá. Crime material ou crime de resultado é aquele em que a consumação do crime depende do resultado naturalístico. Por exemplo, o homicídio. Para consumar o homicídio, precisa do resultado morte da vítima. Já o crime formal, ou também conhecido como de consumação antecipada, a consumação não depende da produção do resultado naturalístico, como por exemplo a extorsão mediante sequestro. Para consumar esse crime, não precisa da obtenção da vantagem. Crime de mera conduta é aquele em que a consumação não depende da produção do resultado, porque esse resultado não existe, como por exemplo o crime de violação de domicílio. Crime comum é aquele em que é praticado por qualquer sujeito, como por exemplo o roubo. Já o crime próprio é aquele em que há a exigência de uma categoria específica praticando o crime, ou seja, o sujeito ativo do crime ele precisa ser de uma categoria específica, como por exemplo os crimes praticados por funcionários públicos. Não se confunde com o crime de mão própria, que é aquele que é praticado por um sujeito específico e pessoalmente, como por exemplo o crime de falso testemunho. Crime militar é aquele em que há previsão no Código Penal Militar. Ele só pode ser praticado por um militar. Ele pode ser crime militar próprio ou impróprio. O próprio é aquele em que só há previsão no Código Penal Militar. Já o impróprio, ele possui similar no nosso Código Penal brasileiro, como por exemplo o crime de furto. Tem previsão tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal brasileiro. Já o crime de deserção, ele só tem previsão no crime do Código Penal Militar. Crime monossubjetivo pode ser praticado por apenas uma pessoa e crime plurissubjetivo pode ser praticado por mais de um agente. Crime de dano, ele necessita da efetiva lesão ao bem jurídico para poder ser punido, como por exemplo o crime de homicídio. Você precisa lesar o bem jurídico vida para que você possa puni-lo. Crime de perigo é aquele em que não é necessário a lesão ao bem jurídico. Ele pode ser de perigo concreto ou de perigo abstrato. O de perigo concreto é aquele em que há necessidade que se prove que o bem jurídico foi colocado em perigo. Já o de perigo abstrato não há necessariamente a obrigatoriedade dessa prova de que o bem jurídico foi colocado em perigo. O crime instantâneo é aquele em que a consumação se dá no momento exato, como por exemplo o furto. Crime permanente é aquele em que a consumação se prolonga no tempo, como por exemplo o sequestro. Crime préter-doloso é aquele em que há dolo no antecedente e culpa no consequente. A intenção é o dolo, de produzir aquele crime, mas há a culpa como consequência. Como, por exemplo, o crime de lesão corporal seguida de morte. O dolo é de lesionar, mas, consequentemente, acontece a morte da vítima. Crime habitual, aquele em que há uma conduta reiterada do agente. E, por fim, crime de atentado, que é aquele em que pune-se a tentativa como se tivesse consumado o crime. E aí, pessoal, sabiam de todas as classificações dos crimes? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Fique firme nos estudos, até a próxima e bora comigo?